Quero trazer hoje uma mensagem baseada em Lucas, capítulo 12, de 4 a 9. Compartilhar a tela aqui com vocês. O temor ao Senhor. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Que temor devemos ao Senhor? Jesus diz para a gente não temer os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Isto é, não devemos temer os homens. Mas ele continua dizendo que nós devemos temer aquele que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Esse a gente deve temer. Esse a gente deve honrar, buscar. E este é somente Deus, aquele que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. O inimigo não é juiz, ele não é capaz de fazer isso. A sua vida está nas mãos de Deus, o tempo da sua vida. Ele é Senhor, ele é soberano. Então, o que Jesus ensina neste texto é que o temor que a gente tem, a gente deve concentrar ele em Deus. A nossa vida, nossos impasses, nossas questões, tudo a gente resolve com Deus. E é interessante porque Deus ele é totalmente confiável. Jesus diz, não se vendem 5 passarinhos por 2 centavos, nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois. Então, ele está falando de temer a Deus, e ele diz, não tema as circunstâncias. Vocês valem muito mais do que passarinhos, do que muitos passarinhos. Então, esse é aquele a quem devemos temer, o nosso Deus que é protetor, que é confiável, que tem cuidado de nós, que é quem nos guarda. E é interessante porque nesse mesmo texto Jesus fala: aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, também será negado diante dos anjos de Deus. Então, nós devemos concentrar nosso temor
não nas circunstâncias, não nos problemas. Não quer dizer que a gente vai ligar o dane-se, tô nem aí, aperta o botão do tô nem aí e se aliena da realidade. Fugir das circunstâncias, do que lhe cerca. Não é isso. Precisamos estar conectados, atentos, precisamos ser observadores, estarmos antenados, mas o temor, o eixo central do coração e da mente, deve estar ligado no temor a Deus, porque é Ele quem protege, é Ele é quem livra, é Ele quem é o Senhor. E, na verdade, é Ele quem salva. Se a gente confessa Jesus como nosso Salvador, seremos salvos do juízo final. Naquele dia, diante do trono, o Senhor vai mencionar o nosso nome. O Senhor vai dizer: esta me confessou na terra. Fez menção do meu nome, me invocou. Eu sou o Salvador, eu sou o sacerdote dela. Então, nosso temor não deve estar nas circunstâncias, nas pessoas e nem mesmo nas forças do mal. O Pai é quem nos deu o seu Filho como Salvador. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Quando a gente confessa Jesus diante dos homens, somos salvos. Então, qual é o temor que a gente deve a Deus? A gente deve total respeito a Deus. A gente deve honrar o nome dele. Não invocar o nome de Deus em vão, como diz lá o mandamento. Qualquer coisa a gente está falando o nome de Deus. Não, deve evitar isso. Por quê? Você, quando falar, quando mencionar o nome do Senhor, quando invocar, você está ciente, você está focado. Não é uma expressão, não há uma banalização. Pensa que esse temor, esse respeito, essa honra à pessoa de Deus, a gente desenvolve. O temor do Senhor, ele pode crescer dentro de nós. Como a fé pode crescer, a gente pode amadurecer na fé, ampliar, desenvolver a fé, também da mesma maneira no temor. E alcançar uma condição de respeito total, reverência profunda, ter aquele profundo respeito à pessoa de Deus e ao nome de Deus. Temer é honrar. Temer e tremer na presença do Senhor. A gente poder adorá-lo com espanto, com assombro. Porque quanto mais você conhece a pessoa de Deus, mais você vai conhecer a majestade, mais você vai conhecer a grandeza. Quanto mais você medita na criação, pensa, o Deus vivo, o nosso Deus, é o Deus vivo. Criou o céu e a terra e tudo que neles há. Todo o universo, todas as estrelas, todos os átomos de carbono, depois os átomos de hidrogênio, os átomos de oxigênio. Juntou 2 átomos de oxigênio, de hidrogênio com 1 de oxigênio, o Senhor fez a molécula da água.
Deus criou todas as coisas. Qual é o temor, o respeito, o assombro que devemos a Ele? Diz Moisés lá no Salmo 90, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Quem conhece o poder da ira de Deus e a cólera do Senhor, na proporção, na medida do temor que lhe é devido, que lhe cabe. Isaías, no capítulo 6, teve uma experiência de teofania, né? Ele teve uma visão da glória de Deus e viu o Senhor no alto e sublime trono. E ele viu a sala do trono e os serafins que voavam acima do trono, com 6 asas. 2 cobriam os rostos, 2 cobriam os pés e 2 voavam e diziam um para o outro: Santo, Santo, Santo. Diz que, na medida que a voz desse serafim ecoava, estremeceu. A presença de Deus faz tremer. Estremeceu o portal da sala, as bases, e o ambiente se encheu de fumaça. E Isaías se deu conta da grandeza, da majestade de Deus. E ele disse: ai de mim que eu vou perecendo. Tipo assim, vi a glória de Deus, eu vou morrer. Então, o temor ensina a gente a contemplar a Deus. O temor nos ajuda a gente a ter uma atitude mental, interior, emocional, de honra, de respeito, para entrar na presença de Deus. Naquele dia que Jesus mandou Pedro lançar as redes, eles tinham trabalhado a noite inteira, não tinham pescado nada, mas Jesus falou: lança a rede para o lado, para a banda direita do barco. E Pedro falou: sobre a tua palavra eu vou lançar. E jogou a rede. E o barco se encheu de peixe. E as redes se encheram de peixe. E Pedro, ele disse para o Senhor: Senhor, afasta-te de mim. Tipo assim, eu não sou digno de estar na tua presença. Então, qual é o temor que devemos a Deus? A gente precisa aprender a temer e tremer. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo. Essa palavra tremendo vem do latim tremendum. Também uma outra que se refere a essa grandeza, essa majestade de Deus, é reverendums. Reverendos. De onde vem a palavra reverendo, que no português se usa, né, como sinônimo de pastor? Mas esta palavra, reverendos, do latim, é aquele que é tremendo, é aquele que é o Altíssimo, é aquele que é reverendíssimo. O salmista, no Salmo 89, 7, diz: Deus deve ser em extremo tremendo
na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Então, neste Salmo 89, 7, estão essas duas palavras, extremamente tremendo, aquele que faz tremer e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Salmo 47, 2 diz, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele não só é o Criador, como ele domina o universo. Então, o temor que a gente deve a Deus é o temor total. Nós não fomos criados para morrer. Mas depois da queda, por causa do pecado, do afastamento de Deus, o nosso instinto de preservação, de amor próprio, de autoestima, sofreu um abalo, uma marca do pecado, se deformou. A autoestima vai para menos-valia, a gente se sente, às vezes, um nada, ou vai para mais-valia exagerada, a gente se sente uma divindade. E o instinto de preservação se distorceu para esse medo da morte. O homem passou a ter medo da morte, medo do desconhecido. Isso ainda serve para a nossa vida, ainda nos ajuda a proteger e preservar, mas esse medo aterroriza, esse medo faz sofrer também, porque ele não está na medida certa. Diz lá, em Hebreus, capítulo 2, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, há um império da morte, e o diabo passou a dominar este mundo, passou a governar este mundo, neste império, que mantém as pessoas sob o medo, mantém as pessoas sujeitas a uma servidão, a um jugo, que elas ficam a vida toda. As pessoas não pensam nisso, não veem isso, não enxergam isso, mas elas funcionam. Não, deixa eu correr, deixa eu aproveitar, deixa eu trabalhar, deixa eu ganhar dinheiro, deixa eu ter prazer, porque lá no fundo a vida passa. O tempo vai, segue, e eu vou morrer. As pessoas não se dão conta que por trás de todos os medos, a soma de todos os medos na nossa vida, é essa servidão, o jugo do medo da morte. Em cada pessoa, esse pavor da morte, ele pode se revestir de uma conotação simbólica diferente, entendeu? A pessoa diz, não, eu não tenho medo de morrer, eu só tenho medo de ficar com falta de ar. O outro diz, não, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar numa cama. Não, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de meus filhos vão ficar assim, vão ficar assados se eu morrer. Então, o medo, esse pavor da morte, que é um medo profundo e instintivo no ser humano, ele às vezes se reveste de uma conotação diferente. Tipo assim, conheci um cara que ele não, dizia que não tinha medo de morrer. Ele, anos 80, ele enfrentou um assaltante no braço, deu um grito, deu um chega para lá no cara. Então, ele dizia que não tinha medo de morrer. Mas, depois de um tempo, a esposa dele era enfermeira. Eu descobri que ele era um cara forte.
pavor de injeção. Não tomava injeção nem por decreto. Então, esse medo que nós trazemos, e a soma de todos os nossos medos, que lá no fundo estão debaixo desse jugo do império da morte, da servidão. E o inimigo nos ataca, ele joga as flechas para a gente ficar mais apavorado, para a gente temer. Jesus, um dia, falou para os discípulos, vamos atravessar o mar da Galileia. E Jesus estava muito cansado, dormiu. E bateu uma tempestade tão forte que o barco se enchia d'água. E Jesus estava tão cansado que mesmo com aquele todo balanço, aquele vento, aquela chuva, o barco se enchendo, Jesus não acordou. E aí os discípulos foram lá e chamaram ele, mestre, mestre, o senhor não se importa, nós vamos perecer, nós vamos morrer. O barco vai afundar nessa tempestade. E Jesus se levantou e disse, ó homens de pequena fé, não temais. E repreendeu o vento, mandou-se calar, repreendeu as ondas, o mar, mandou-se aquietar, e aquela tempestade cessou imediatamente. E aqueles homens, eles se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? É a este que nós devemos temer. Ele é que é tremendo. Ele é que é reverendíssimo. Então, a gente não percebe, mas o nosso medo, ele pode se transformar em espanto, em admiração, em respeito. O nosso medo pode se transformar em temor. Quando a gente passa por alguma tribulação, alguma coisa difícil, uma tempestade, e aquilo se resolve, a gente busca Deus, a gente ora, a gente vai a Jesus em oração, e aquilo cessa, aquela tempestade passa, a gente deve exercitar a gratidão, a gente deve render graças, a gente deve dar testemunho. Por quê? Esse exercício vai ajudando a gente a transformar o medo em temor. Davi era um homem guerreiro e ele passou por tantas aflições, tantos apertos, e ele venceu. Novinho, enfrentou uma ursa, enfrentou o leão, e ele venceu, e depois enfrentou Golias, e aí ele aprendeu a confiar no Senhor, mais do que no medo dele. Aprendeu que, ainda que a guerra se levantasse contra ele, ele confiaria no Senhor. Haverá um dia que Deus vai se revelar pessoalmente. Deus vai revelar a sua majestade, a sua grandeza. E diz lá em Isaías, capítulo 2, verso 19, então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor, e por causa da glória da sua majestade. Então, a presença espantosa e a glória da majestade de Deus fazendo os homens se apavorarem. Porque um dia Deus virá para se revelar pessoalmente, para assombrar a terra, para exercer juízo sobre a terra. Diz Apocalipse 9:6, naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão.
desejarão morrer e a morte fugirá deles. Então, nós precisamos, podemos, devemos aprender a render a Deus todo o respeito, toda a honra. Qual o temor que a gente deve ao Senhor? Temor total. Aprender a nos espantar, nos admirar, nos assombrar com a grandeza dele, com a grandeza da natureza. Diz a Bíblia que Isaías fala que os céus se enrolarão como um livro. Os livros de antigamente, aqueles pergaminhos que se enrolavam, né? Diz que os céus se enrolarão como um livro. Eu creio que nessas mudanças que Deus vai fazer do juízo, do Apocalipse e da volta de Jesus, a nossa galáxia ela vai se enrolar e vai haver uma mudança, o novo céu e a nova terra. Vai haver uma mudança na organização estelar, galáctica. O céu vai mudar. Esse céu que a gente está vendo hoje, ele vai alterar. Porque Deus vai mostrar mesmo o poder dele de uma forma que os homens não vão ter como dizer esses argumentos que eles levantam. Não tem argumento. A majestade assombrosa da grandeza, da glória de Deus. Agora, hoje, você tem essa possibilidade de se aperfeiçoar no temor do Senhor, de crescer na comunhão com Deus e aprender a honrá-lo. Jesus diz, não tema aquele que mata, o corpo não pode fazer nada. Antes temei aquele que pode matar o seu corpo e levar a sua alma para o inferno. Esse é Deus. O juízo final pertence a Deus. A última palavra, em todas as circunstâncias dos homens, quem dá é Deus. Por isso a gente não deve temer o inimigo. A gente não deve temer as circunstâncias ou os homens em primeiro lugar. A gente deve temer a Deus em primeiro lugar. Deixa eu mostrar aqui uma imagem, só para ilustrar. Então, aqui é tipo uma gangorra, né? O temor do Senhor está pequeno, o temor dos homens, o temor do inimigo, o medo das circunstâncias, o medo da morte está grande, está gigante. Então, a gente pode dizer que o temor a Deus ele é inversamente proporcional ao temor dos homens. Quando você teme muito os homens, as circunstâncias, o inimigo, os problemas, no fundo, você teme pouco a Deus. Porque aquele instinto de preservação que foi marcado pelo pecado e se distorceu na servidão do jugo, do medo da morte, nessa escravidão, aqui, na sua mente, no seu interior, esses fios de sensibilidade, de percepção, de sintonia fina, de autopreservação, eles estão excessivamente ligados às circunstâncias, às ameaças, às suas fantasias do que vai acontecer, do que não vai acontecer. E você é muito sensível, o inimigo joga uma setinha, aquilo pá, vai dentro de você com uma força venenosa, abalando você. Então, a gente precisa ir trocando essa moeda, trocando esse medo das coisas e circunstâncias e medo dos homens pelo temor, pela reverência, pela honra a Deus. De modo que, como é inversamente proporcional, quando o temor do Senhor cresce na sua vida, o temor dos homens reduz. O medo dos homens
vai diminuindo. O medo das circunstâncias, o medo dos problemas, o medo das dificuldades, o medo dos possíveis sofrimentos, o medo do futuro. Então, o salmista, Davi e os outros salmistas, eles aprofundaram muito isso pela experiência, pela vivência deles. Diz assim o Salmo 56, 4. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 56, 11. Hebreus 13, 6 diz: assim com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. Ouse dizer: o Senhor é o meu ajudador. Ouse dizer: o Senhor é o meu pastor. E não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 86, 11 diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Esse versículo é lindo porque ele diz: Senhor, une o meu coração. Tem uma versão que diz: unifica, torna o meu coração um só. Meu coração e minha mente num foco total de honra, de respeito, de confiança em ti, para não temer as circunstâncias, não temer o homem. Não é que eu vou ficar alienado, mas eu vou prestar atenção nas circunstâncias, ligado em Deus, conectado no Senhor. O que vai mandar no meu interior não são as tempestades externas. É o Senhor. Veio a tempestade, veio o problema, eu vou ao Senhor, eu o chamo, eu oro, eu clamo. Eu busco a palavra de Deus, eu ponho a minha confiança na palavra, nas promessas dele, eu ajusto o rumo, eu faço correção de rumo, Deus diz, isso aí está ruim, sai fora disso. Se você teme ao Senhor, a natureza vai fazer uma aliança com você. As circunstâncias se tornarão favoráveis, as coisas vão fluir. Você vai andar nos caminhos de Deus, nos princípios da palavra, nos preceitos do Senhor. Você vai semear boas sementes e a colheita será favorável. As promessas de Deus virão sobre você. Você será sábio no temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí você vai fazer boas escolhas, vai semear boas sementes, vai colher bons frutos. Pensa que isso é uma engrenagem, todo ano tem semeadura e colheita, e hoje em dia, pela tecnologia, tem 2, 3 vezes semeadura e colheita. Então, na medida que você vai tendo experiências de Deus te dar livramento, de Deus abrir portas, de Deus atender sua oração, e você vai agradecendo, você vai tirando os plugs da sua mente, da sua libido, da sua energia vital, do temor dos homens, e vai colocando o plug da sua mente, do seu coração, na palavra de Deus, na pessoa de Deus, na honra a Deus. E Salomão, ele fala em Eclesiastes, Salomão é aquele homem que teve tudo do bom e do melhor, foi o top das galáxias. Qualquer coisa que você pensar de humano, de top, foi Salomão. Rico, inteligente, sábio, abençoado por Deus, amado por Deus, dominou seus inimigos, não teve que fazer guerra, construiu o templo, o cara honrado em todas as coisas. Músicos,
toda forma de prazer, teve não sei quanto, 300, 600 mulheres, 400 concubinas, o cara top. Mas ele meio que, naquela questão do epicentro da vontade de Deus, ele meio que se permitiu ficar frouxo, se desviar, se deixar influenciar pelas mulheres, casou com muitas mulheres amonitas, moabitas, mulheres de outros reinos e criou lá alianças. O último livro que Salomão escreveu foi o livro de Eclesiastes. Já foi escrito já na sua velhice. Ele diz: vaidade de vaidades, sem sentido, sem significado. A vida passa, tudo passa. Tanto o rico quanto o pobre vão morrer. O sábio e o tolo, tudo vai passar. Uma geração vai, a outra vem. Então, por que você fica com tanto medo? Por que você fica sofrendo com circunstâncias do que pode ser que aconteça ou que não aconteça, mas você já fica antecipando o pior, o negativo? Confia em Deus. Jesus disse para os discípulos naquela tempestade: homens de pequena fé, confiem em Deus. Jesus disse: não se vendem 2 passarinhos, 5 passarinhos, por 2 centavos, 2 ceitins. Muito mais valeis vós do que muitos passarinhos. Até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Deus sabe. Então, depois de tudo aquilo que Salomão viveu, de glória humana, mas não na eternidade a glória não vai ser a mesma. Era só Salomão como um exemplo, o top do top do top. Não perca tempo com essas coisas. Ele encerra Eclesiastes dizendo assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, o fim é: teme a Deus, honre a Deus. Temei e tremei diante daquele que está assentado no trono. Reverencie o Senhor dos Exércitos. Dê honra ao Eterno, ao Altíssimo, o Pai das misericórdias. Diz o profeta assim: pois o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus te abençoe. O Senhor seja contigo.